nós somos discípulas de Jesus. Estão aprendendo juntas na Fluirá a permanecer calmas e confiantes no Pai em meio às tempestades da vida. Não nos surpreendemos quando imprevistos, dor e sofrimentos nos sobrevêm do lado de cada eternidade. Pois sabemos que nunca haverá perfeição enquanto Jesus não voltar. Sabemos que a paz que Cristo nos promete não significa ausência de problemas. Mas a paz que Ele nos dá é a certeza da presença e o poder de Jesus constantemente conosco em meio às dificuldades da vida. Quando coisas difíceis acontecem nas nossas vidas, sabemos que Ele não nos deixou sozinhas e desamparadas. Ele nos deu o poder do Espírito Santo de Jesus, que nos capacitará a enfrentar tudo o que vier. Dependemos da presença empoderadora do Espírito Santo para lidar com os desafios do aqui e agora. E não mais tentamos controlar ou entender tudo com nossas próprias forças. Sabemos que todas as coisas, até as mais difíceis, estão contribuindo para o bom propósito de Deus para as nossas vidas, que é ter Cristo formado em nós e o reino manifesto através de nós. Por isso aceitamos os percalços, dificuldades do caminho, como oportunidade de crescer em semelhança com Cristo e fazê-lo conhecido. Cremos que Deus nos dará graça, sabedoria e o que mais for necessário para lidar com o que a realidade caótica do aqui e agora trouxer. Mantemos a nossa esperança na convicção de que Ele está conduzindo a nossa história para um final feliz junto a Ele. Nisso nos apegamos. Por isso esperamos, sem nos desesperar. Pois não estamos desamparadas em meio ao caos do lado de cada eternidade. Olá, sejam todas bem-vindas a mais uma aula do minicurso Navegue o Caos com Calma. Eu sou Luísa Agreste Nazaré, sou teóloga e fundadora da Fluirá, uma escola que transforma mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas em discípulas calmas, confiantes e constantes no Pai. Essa semana eu estou te ensinando a ser alguém que, frente às dificuldades e desafios da vida, transborda sabedoria, equilíbrio e paz para quem está ao seu redor, ao invés de desespero, ansiedade e insegurança. Esse minicurso está te ensinando a ser alguém mais presente, mais sintonizada com a presença de Deus, menos preocupada, menos acelerada, menos agitada. A ser alguém mais paciente e perseverante, ser mais segura nas suas decisões, mais corajosa e persistente nas mudanças que o Senhor estiver te chamando na sua vida. Tudo isso porque você está mexendo no core da sua existência, no centro a partir do qual tudo se transforma, que é a sua vida espiritual. Eu vou passar a palavra para algumas das nossas alunas aqui da Fluirá contarem o quanto esse conteúdo que eu estou dando para você ao longo dessa semana tem transformado a vida delas. O processo da Fluirá tem sido uma construção e desconstrução de muitos pressupostos. Eu cresci na igreja e com isso eu fui criando uma imagem de Deus talvez muito rígida. E a Fluirá me ajudou a enxergar isso com muito mais leveza. Enxergando realmente Deus como sendo um pai bondoso e amoroso. E me enxergando como filha amada dele. Eu entrei na Fluirá buscando transformação de uma situação da minha vida. Mas Deus foi tão bondoso que ele mostrou que não era a situação que ele queria mudar, mas sim ele queria me mudar. Ele queria que eu tivesse um encontro com ele, um verdadeiro encontro. Eu tenho entendido que não importa o que Deus vai fazer nessa situação, mas importa o que ele tem feito e falado comigo. E as meninas, junto com a Lu, têm sido suporte para esses dias, porque é um lugar onde eu me encontro segura para poder ser eu mesma, para poder falar, olha, hoje eu consegui, hoje eu não consegui, hoje eu só preciso que vocês orem por mim, porque a minha impostora está falando muito mais alto. Então tem sido grande bênção esse contato com as meninas, que eu vou levar para o resto da minha vida. Então são momentos que quando bate desespero, eu tenho para onde correr, num lugar seguro, que eu sei onde eu não vou, que eu não serei julgada. E mesmo cada uma na sua estação da vida consegue abençoar a outra só com ouvir, só com o partilhar das suas dores. E a Fluirá tem sido um processo, restauração de comunhão comigo mesma e de comunhão com Deus. Um processo que eu vou levar para a minha vida toda. Antes de conhecer a Fluirá, eu estava vivendo em uma profunda crise, até crise mesmo na minha fé.
porque eu sabia que eu precisava confiar em Deus, descansar, viver em contentamento, mas eu não conseguia viver. Eu li a palavra, mas eu não conseguia acessar as verdades a respeito de quem Deus é e do que Ele fala a meu respeito. E para mim tem sido um verdadeiro privilégio poder aprender com a Luísa e as meninas a aprender a ser discípula de Jesus. A estar em um equilíbrio com as minhas emoções, a saber lidar melhor com as minhas emoções, os meus anseios. Eu comecei o programa extremamente doente emocionalmente, principalmente no que diz respeito ao perfeccionismo e a saber esperar. A questão de você conseguir trabalhar a sua confiança em Deus, né? E eu tinha muita dificuldade. Hoje eu já sou uma pessoa bem mais tranquila no que diz respeito a isso. E eu estou muito feliz porque eu vejo meu crescimento espiritual. E o melhor, é um programa onde todo mundo se ajuda. Eu consegui muitas manas espalhadas aí por todo o Brasil e mundo afora. E é isso, vale muito a pena, manos. Eu sou Pedrina, tenho 33 anos, moro aqui na Tailândia. E eu conheci a mentoria Acalma e Confia num processo de muita mudança, muita transição na minha vida, onde meu coração estava um pouco aflito, questionando, um pouco temeroso de como eu iria viver isso. E a mentoria Acalma e Confia chegou como um presente do Senhor para me mostrar que eu não estava sozinha, para me aprofundar no caráter e no coração de Deus, de saber que Ele é um Pai amoroso, que eu podia confiar e que esse processo iria ser mais leve, porque eu não estava só. Durante um longo período da minha vida, eu precisei lidar com a ansiedade generalizada e isso afetou a minha caminhada cristã, a minha jornada. E o curso Acalma e Confia chegou num desses momentos bem difíceis e com certeza foi um divisor. Nele eu descobri características do Deus Criador, do Deus Pai, características verdadeiras que fizeram bastante diferença na minha visão sobre Deus, na minha visão sobre mim. Então o curso tem me ajudado com a minha identidade enquanto filha e para mim tem sido muito importante participar. Com certeza eu consigo hoje ter um pouco mais de calma, um pouco mais de confiança no Pai em meio ao caos e para mim isso fez toda a diferença. Deus tem sido muito gracioso. E tem sido um privilégio para a gente poder participar do que Ele está fazendo na vida de tantas manas ao redor do mundo todo. Nessa aula eu vou te apresentar como tratar as causas espirituais da sua ansiedade e insegurança. E isso aqui vai revolucionar a forma como você lida com os desafios e preocupações da vida. Porque não vai ser só conteúdo teórico. Hoje eu vou te dar um conteúdo muito prático, ferramentas para você usar no seu dia a dia, sempre que estiver se sentindo muito preocupada ou sobrecarregada. E olha só, é muito importante que você fique até o final. Essa semana a gente vai sortear uma matrícula para o Acalma e Confia, que é o nosso programa completo. E eu vou te dar instruções de como participar desse sorteio no final dessa aula, tá bom? Inclusive, eu queria agradecer pelos inúmeros comentários, inúmeras interações que vocês deixaram na última aula. Só a primeira aula já está sendo uma explosão na mente de muita gente. Obrigada por estarem assistindo, compartilhando e se engajando com esse conteúdo. Na primeira aula, eu te contei um pouco do meu histórico de luta com ansiedade, com preocupação, com autocobrança, com depressão. E eu revelei as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo fortemente que, terminando essa daqui, você tire um tempinho para assistir a primeira aula por completo. Aqui eu vou te dar um resuminho, mas você precisa saber em detalhes quais são essas causas espirituais da sua ansiedade e quais são os sintomas delas. Então, recordando a primeira aula, a gente viu que nós somos seres multidimensionais, corpo, mente e espírito. E que para tratar a nossa ansiedade e insegurança, a gente precisa tratar todas as causas, físicas, emocionais e espirituais. E eu fiz uma analogia com um barquinho com 3 compartimentos, em que o deck é a parte exterior e o nosso corpo, onde estão os nossos comportamentos, nossas manifestações visíveis da ansiedade. Tem a casinha do leme ali em cima, que é a nossa mente, onde moram os nossos pensamentos e sentimentos, que estão muitas vezes desgovernados, tentando tomar decisões. E por último, mas não menos importante, o porão,
que é a parte interior, que está abaixo da linha da água, e que é onde ficam os mantimentos essenciais para a nossa jornada, e que é o nosso espírito, ou a nossa alma, o nosso coração. E esse porão está cheio de fendas, de buraquinhos, naufragando o nosso barco de dentro para fora. Muitas vezes, em meio à tempestade, a gente fica só no deck, tentando tirar a água que está entrando por meio das ondas e chuvas, ou seja, a gente fica tentando mudar comportamentos que são só consequência daquilo que a gente pensa, sente e crê. Ou então a gente fica só na nossa mente, tentando bolar planos de ação, mas esquecemos de tratar as causas espirituais profundas da nossa ansiedade. A gente precisa sim de terapia, de medicação, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, mas só isso não é suficiente para que a gente consiga aplacar a ansiedade que está vindo de dentro para fora, por vezes por questões espirituais e teológicas. Na aula passada eu falei que as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança são as seguintes. Primeira delas, desconfiança da boa paternidade e soberania de Deus. Segunda, falta de satisfação e deleite da alma na presença de Deus. Terceira é a falta de identidade, valor, segurança e autoestima em Cristo. Depois a falta de sintonia e fluir no poder do Espírito. A quinta fenda é a falta de clareza da vontade de Deus para a nossa vida. A sexta é a falta de resiliência para lidar com as frustrações e imperfeições da vida do lado de cada eternidade. A sétima é a falta de entendimento e paciência com o modo de agir demorado de Deus. E a oitava é a falta de sabedoria para lidar com emoções difíceis, tentações e o pecado enquanto Cristo não volta. E eu aposto que você já deve estar logo pensando, depois de ter ouvido tudo isso aqui. Tá bom, agora me diz qual é o livro, qual é a pregação, qual é o podcast que eu posso ouvir para consertar essas fendas. Mas as fendas do nosso interior, da nossa vida espiritual, elas não são consertadas só sabendo mais, só com intelecto, só ouvindo uma pregação, com uma teoria a mais. Só ler livros não é o suficiente, só ir a conferências com experiências emocionais intensas não é o suficiente. Só tentar manter disciplinas espirituais não é o suficiente. E aí é que está o nosso maior erro. A gente está em uma sociedade altamente pragmática, racionalista, que acha que tem fórmula simples e rápida para problemas que são profundos e complexos. A gente acha que é só saber para mudar. Mas a transformação de verdade envolve muito mais. A fórmula para a transformação de verdade envolve informação intelectual correta, experiências emocionais com esse conhecimento, hábitos diários que apliquem o conhecimento na vida e relacionamentos vulneráveis e seguros que te encorajem, te orientem no processo. Aqui está o grande diferencial da nossa metodologia aqui na Fluirá. A gente entendeu que nós somos seres multidimensionais e que para chegar lá no nosso interior, para a gente mudar o nosso interior, a gente precisa trabalhar em todas essas dimensões de forma sincronizada. Então, para consertar cada fenda, você precisa passar aqui pelo que a gente chama na Fluirá de ciclos de crescimento integral e intencional. Deixa eu te explicar o que é um ciclo de crescimento integral e intencional. Primeiro, o crescimento espiritual e emocional não é linear e não é instantâneo. Demora, precisa de processos e por isso são ciclos. Às vezes a gente precisa passar pelas mesmas questões e situações várias vezes até que a gente encontre algum nível de solução. A gente costuma dizer aqui que o crescimento espiritual é feito de vales e montanhas. E por vezes a gente vai precisar subir e descer montanhas. E aparentemente pode ser que a gente ache que a gente está dando um passo para trás, mas na verdade a gente está vendo aquela questão de um novo ângulo, de um novo patamar. A gente não quer processos, a gente quer resultados. Na nossa sociedade que está acostumado com fast food, com coisas instantâneas, mas não é assim que o crescimento espiritual e emocional se dá. Segundo, esse crescimento ele é cíclico, mas ele também precisa ser integral, então você precisa de ferramentas que engajem todas essas dimensões do seu ser, pensar, sentir e agir. A transformação não vai vir só de você saber na sua mente, se você não está experimentando isso no seu coração e praticando isso no seu dia a dia. Foi isso que eu vivi durante muito tempo da minha vida. Eu tinha todo o conhecimento intelectual, eu nasci na igreja, mas na prática esse conhecimento não estava fazendo diferença na minha vida. O terceiro ponto desse crescimento, além dele ser cíclico e integral, ele precisa ser intencional.
Não adianta você ficar esperando o crescimento acontecer ou então não saber qual é o próximo passo, qual é o próximo tema. É preciso ter intencionalidade no nosso crescimento espiritual. Existem fendas que precisam ser tratadas antes de tratar outras. Não adianta você querer aprender a lidar com as tentações e com o pecado se você ainda tem uma fenda de paternidade e de filiação aberta. Você só vai se frustrar. Então existe uma ordem de assuntos a serem seguidos. A gente precisa primeiro de leite, depois de coisas mais sólidas. É preciso ter um passo a passo intencional para que esse crescimento aconteça. Então, como tratar as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança? Agora, quem estava no final da primeira aula vai saber o que eu vou falar aqui. Anota que essa é a virada de chave da aula. Se você não entendeu, no final eu te explico por que você precisa anotar essa frase aqui. Para tratar as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança, nós precisamos de um passo a passo a seguir e de ciclos de crescimento integral e intencional. A ordem do tratamento das fendas faz toda a diferença. Então, o passo a passo é o seguinte. Primeiro, você precisa tratar a fenda da paternidade e filiação. Depois, a fenda da satisfação da alma. Depois, do alto valor por estar em Cristo. Depois do empoderamento do Espírito Santo, depois da clareza da vontade de Deus para sua vida, depois resiliência para lidar com as frustrações e imperfeições inevitáveis do lado de cada da eternidade, depois paciência com o modo de agir demorado de Deus e por último, sabedoria para lidar com emoções, tentações e pecado. Ok, você tem o passo a passo com os temas e a ordem a serem tratados. Agora, cada passo você precisa passar por ciclos de crescimento integral e intencional. A cada passo não basta você saber a teoria, você também precisa converter teoria em emoção e depois em ação através de algumas ferramentas específicas. Então, quais são essas ferramentas que você precisa para passar pelo ciclo de crescimento integral e intencional em cada passo da jornada? Para tangibilizar, eu vou exemplificar como isso se parece em um dos passos que eu te dei, tá? Então vamos começar pela fenda da paternidade e da filiação. Então vamos supor que você está tratando essa fenda. Na dimensão mental e intelectual, você precisa de fundamentos teológicos profundos sobre quem Deus é, qual é o caráter de Deus. Mas isso precisa ser uma teologia saudável que precisa estar aplicada ao seu contexto de vida. Não adianta ser só informação teórica. No caso da paternidade e filiação, você precisa de uma boa doutrina do caráter de Deus e de quem você é agora que você está em Cristo. E essa teologia precisa abordar as dores específicas que nós mulheres temos com relação às nossas inseguranças específicas, que são diferentes das dos homens. Na dimensão emocional, você precisa, a partir dessa teoria sólida, de exercícios de autorreflexão, para você sondar o seu coração, conseguir nomear suas emoções e levá-las para serem redimidas por Cristo. E você precisa também aprender a meditar nessas verdades intelectuais até que elas cheguem a virar verdades emocionais no seu coração. De novo, pegando como exemplo a ferida da paternidade e da filiação. Você precisa sondar o seu coração e ver como essa ferida tem impactado a sua experiência de fé, os seus relacionamentos. E você precisa, a partir disso, ter novas experiências emocionais que vão gerar novos afetos, novos registros emocionais no seu ser com essa boa paternidade de Deus. E aqui na Fluirá a gente faz isso através do que a gente chama de uma meditação bíblica, que faz você ruminar no texto até ele se tornar uma verdade no seu coração. Na dimensão prática, você precisa de novos hábitos. Você precisa do que os pais da espiritualidade bíblica chamam de uma nova regra de vida, que é como se fosse uma estrutura de hábitos que você vai colocar na sua vida para você frutificar a partir deles. No exemplo que a gente está dando da ferida de paternidade e filiação, um dos hábitos que a gente sugere para as nossas alunas incorporarem no seu dia a dia é a oração de respiração, que eu vou te ensinar logo mais nessa aula. Calma aí. Essa prática ajuda você a se lembrar no meio do seu dia que Deus está presente, que Ele é um pai cuidadoso, que Ele é um pai amoroso, que Ele é um pai que se importa. E por último, mas não menos importante, você precisa fazer todos esses passos do ciclo acompanhada
de pessoas que vão ser tanto seus guias quanto suas companhias, porque nós somos seres relacionais e Deus escolhe nos transformar através de processos e pessoas. Deus opera milagres instantâneos, mas geralmente Ele toma seu tempo com pessoas e processos. Anotou aí? A gente precisa de ferramentas que engajem todas as dimensões do nosso ser. Nós precisamos de tempo, de ciclos de transformação e nós precisamos de companhia nessa caminhada. Uma das coisas mais legais que a gente experimenta aqui na Fluirá é justamente a possibilidade da gente caminhar em comunidade, mesmo que à distância. Você já deve ter visto nos depoimentos das nossas alunas que muitas delas falam que encontraram amigas de alma nesse processo. Isso porque a gente é muito intencional com relação aos relacionamentos aqui dentro. A cada mês a gente tem uma roda de conversa desenhada para gerar conexões, para ser um lugar seguro, em que você pode ser vulnerável, em que você pode derramar seu coração e ser brutalmente honesta sem ser julgada. E esse é um fator chave para a transformação, você ter um lugar seguro, com pessoas seguras, onde você pode ser vulnerável e que essas pessoas vão te encorajar na caminhada. Porque, de novo, não é só saber intelectualmente, você precisa alinhar esse intelecto com seus afetos, incorporar novos hábitos e também andar junto com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. E agora eu queria trazer para você um aperitivo. Eu escolhi 2 ferramentas que a gente utiliza aqui no nosso programa para você experimentar essa semana e já colocar em prática. A gente tem aqui no Acalma e Confia, que é o nosso programa completo de crescimento espiritual e emocional, mais de 27 práticas espirituais que a gente gosta de chamar de caixinha de remédios. A gente vai gradualmente ao longo de 1 ano, que é o tempo de duração do processo, a cada novo passo, liberando um desses remedinhos que tratam um tipo diferente de fenda, de causa espiritual da ansiedade e insegurança. E nós temos também o que a gente chama de kit de sobrevivência para dias caóticos, que é um kitzinho de práticas que a gente já libera no primeiro dia, como se fosse o nosso kit de primeiros socorros, né? Então, enquanto a gente está gradualmente tratando as causas, as raízes mais profundas, a gente também te dá o analgésico, para você não ficar sentindo dor ao longo do processo. Então, o que eu vou te dar hoje é parte desse kit de SOS, que vai te ajudar a desafogar, a ter fôlego para lidar com as dores mais profundas. Tá preparada? Então, a primeira prática é a seguinte. A partir de hoje, quando algum problema, algum desejo, alguma insatisfação aparecer, ao invés de você sair correndo tentando resolver ou entrar na sua mente para ficar se preocupando, a primeira coisa que você vai fazer é respirar fundo e lembrar que Deus está com você, tão certo quanto o ar que você está respirando. Então, sente-se em uma posição confortável, coloque a mão na sua barriga e imagina que tem uma bexiga lá dentro. Eu quero que você inspire enchendo essa bexiga de ar, enchendo a sua barriga de ar e não aqui em cima, tá? E aí quando você for inspirar, você vai segurar um pouquinho e quando você vai expirar, você vai soltar um ar de alívio. Enquanto você inspira, você vai lembrar, Deus está aqui. Enquanto você expira, você lembra, Ele cuida de mim. Deus está aqui. Ele quer o meu bem. Deus está aqui e Ele se importa comigo. Essa é a oração de respiração. Enquanto você inspira, você se lembra da presença de Deus. Enquanto você expira, você se lembra quem Ele é. Ele é gracioso, Ele é lento em se irar, Ele é pronto a perdoar, Ele é amor, Ele é um Pai que se importa e por aí vai. E essa oração de respiração pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora, e é uma forma muito deliciosa da gente se manter conscientes da presença e da bondade de Deus com a gente, nos perseguindo ao longo de todo o nosso dia. Uma outra variação dessa oração é o que a gente chama de oração de rendição. Então a gente faz o mesmo processo de respirar fundo, enchendo a bexiga, né, a barriga aqui, e respirar aliviada. E enquanto você inspira e expira, você fecha as suas mãos
e você pega bem fundo, imaginando tudo aquilo que você está tentando manter o controle. Você fala, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Essa é a oração de rendição. Você também pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. E experimentar alívio, experimentar a presença do Senhor. Tá bom? Então, essas são duas já práticas. Eu falei duas, mas acho que eu vou dar mais uma para você, então. Uma que é muito legal também, que é muito prática, que se chama Mapa do Caos. O que é o Mapa do Caos? Você vai primeiro fazer uma dessas orações que eu te ensinei ali em cima, e depois você vai pegar um papel e uma caneta. E esse papel e essa caneta, eu sugiro que eles estejam na horizontal. Você vai começar a despejar ali naquele papel tudo que está te preocupando. Todas as coisas a fazer, todas as pessoas que você está preocupado. E depois de ter despejado tudo no papel, você vai orar de novo e vai pedir direção do Espírito Santo sobre o que fazer com isso. E agora o próximo passo é o mais transformador. Enquanto você espera pela sabedoria do Espírito, você adora e agradece a Deus por quem Ele é. Então você não vai sair resolvendo. Você vai sair para dar uma caminhada, você vai colocar uma música e você vai se lembrar de quem Deus é, do tamanho dele. O desafio aqui é você se sintonizar com a presença e o tamanho de Deus. Isso vai te acalmar e vai te ajudar a dimensionar o tamanho do seu problema frente ao tamanho de Deus. Em Filipenses, Paulo fala, não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Quando alguma insatisfação ou algum desejo, alguma preocupação nos sobrevier, a gente precisa treinar nossa mente a transformar essa preocupação em oração e um sincero diálogo com Deus. E nesse diálogo a gente não pode parar simplesmente no pedido, mas a gente precisa, antes de receber a resposta, já agradecer e adorar. Porque isso faz com que a gente pare de olhar para as nossas limitações e para as nossas circunstâncias exteriores, porque quando a gente agradece e adora, a gente lembra do tamanho de Deus, a gente lembra do caráter de Deus. E o nosso espírito se energiza com esperança, nossa mente é guardada na paz de Cristo, porque a gente lembra que a gente está acompanhada, a gente está empoderada pelo Espírito Santo. Então, depois de você ter feito isso, uma caminhada, ouvido um louvor, eu quero que você olhe de novo para essa lista e pegue 3 cores diferentes de lápis, ou caneta, o que for. E você vai fazer algumas colunas ao lado da lista que você fez. Em cima da primeira coluna, você vai escrever facilidade. Na segunda coluna, você vai escrever tempo, depois importância e urgência. Então, aí você faz uma legendinha com essas 3 cores de lápis que você escolheu, né? Uma como pouco, outra como médio e outra como muito. Agora, você vai item a item da sua lista. Aquilo que for algo que não está nas suas mãos, que depende de outra pessoa, você vai entregar para o Senhor, uma a uma, riscando. E você pode escrever do lado, riscar e escrever do lado, entregue para o Senhor. Agora, isso que está sob sua responsabilidade, aquilo que está dentro do que você pode fazer, você vai fazer a seguinte análise de cada uma das coisas. Primeiro, é fácil, médio ou difícil de fazer? Vai levar pouco, médio ou muito tempo para fazer? É pouco, médio ou muito importante? É pouco, médio ou muito urgente? Sabe o que vai acontecer no final? Você vai perceber que tem coisas que são fáceis, levam pouco tempo, são muito importantes e muito urgentes, e que essas são as coisas que você vai priorizar fazer naquele momento. Você vai conseguir dimensionar o tamanho real dos problemas e vai conseguir entender o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito ainda. Legal, né? Eu te disse que a aula de hoje ia ser muito prática. E eu ficaria aqui ensinando por mais 2 horas sobre Jesus, sobre Deus, sobre a vontade de Deus para sua vida e sobre práticas de como lidar com o caos da vida sem perder essas verdades de mente. Mas o tempo é curto, a ideia é que o nosso minicurso seja prático e que em uma semana você consiga receber o ouro ali do que a gente tem ensinado durante 1 ano para as nossas alunas na Fluirá. Eu tenho que fazer uma confissão, assim, toda vez que eu faço esses minicursos, eu fico com uma agonia, porque eu queria dar o máximo de conteúdo possível. Mas em uma semana a gente tem que fazer escolhas. Não dá pra gente estar
dar tudo que a gente leva 1 ano para aprender em uma semana só. O processo é muito mais complexo do que se pode resolver em uma semana. Como eu disse, é preciso ciclos, é preciso tempo, é preciso prática, é preciso conversas, vivências. Eu estou comprometida a te dar o máximo possível aqui durante essa semana para que você se sinta equipada depois disso. A minha oração e torcida é que depois você continue caminhando com a gente, aprendendo com a gente por mais 1 ano. Vai ser uma alegria imensa a gente poder continuar nos aprofundando nesses conteúdos juntos, percorrendo esse passo a passo e esses ciclos juntos. Eu estou muito feliz porque já tem muita gente nos perguntando sobre preço, forma de pagamento, como se matricular. Tem gente que já está querendo link, mas muita calma nessa alma. Logo a gente vai explicar certinho como você pode entrar para a próxima turma do Acalma e Confia. Por enquanto, você pode entrar na lista de espera que está aparecendo aqui na tela ou tá com o link também na descrição desse vídeo. E você pode concorrer a uma matrícula para o Acalma e Confia. Mas para isso você precisa ter visto todas as aulas para anotar a virada de chave de cada aula. A virada de chave da primeira aula tá lá na primeira. E eu dou um aviso quando eu tô falando sobre ela, tá? Então, se você não viu a primeira aula, vai lá rever para você anotar a virada de chave da primeira aula. Nessa aula daqui, para as antenadas, eu já avisei quando eu dei a virada de chave, mas eu vou repetir caso você tenha deixado para passar. A virada de chave dessa aula é: para tratar as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança, precisamos de um passo a passo a seguir e de ciclos de crescimento integral e intencional, tá bom? Anota essa virada de chave, vai lá ver a virada de chave da primeira aula e no sábado a gente vai sortear a matrícula. E falando nisso, a gente antes de sábado tem a terceira aula, que é a mais importante de todas. Na primeira aula eu te dei o passo a passo. Na segunda aula eu te dei o como. Na terceira aula eu vou te dar os erros que você não pode cometer. Porque existem armadilhas muito claras para esse processo e que você precisa saber quais são para que você não caia nelas, tá bom? Então, se programe para estar com a gente na terceira e última aula mais importante do nosso mini curso. Um beijo e até lá!